E aí, pessoal, welcome back to the lab. Hoje a gente vai responder perguntas da comunidade. Então, se você acompanha esse canal, você sabe muito bem a importância de você ter um plano de estudos, de você realmente entender como que é a jornada de aprendizagem de idiomas. Então, se você está aprendendo inglês ou qualquer outro idioma, você sabe que não é apenas técnica, não é apenas disciplina e dedicação. Você precisa saber para onde está indo. Do contrário, você vai estar utilizando técnicas, métodos que não vão te trazer resultado ou que não fazem muito sentido para você, tá bom? Então, muito prazer, meu nome é Eric Salieri, estamos aqui no canal Moonlab Ciência da Linguagem, mais uma vez trazendo conteúdo para vocês. E hoje eu vou estar respondendo perguntas, eu vou responder perguntas da galera da comunidade Big Global, que você pode entrar escaneando aqui o QR Code ou entrando no link da bio. Então, a Fernanda perguntou aqui, ó, qual que é, eu pedi para eles mandarem dúvidas, né, para eu responder aqui nesse quadro, que inclusive vai rolar toda quarta-feira. Então, se você tem dúvidas, manda aí nos comentários também, que eu vou responder semana que vem, ok? Então, a Fernanda mandou aqui. Oi, a minha dúvida para mim é como montar um plano de estudos e como treinar o speaking todo dia com alguém. Quais técnicas para adquirir a fluência? Então, vamos lá. Tem algumas coisas aqui que a gente precisa falar primeiro. Então, ela colocou três elementos aqui. Plano de estudos, treinar speaking e fluência. Então, fluência, o que eu normalmente recomendo para os meus alunos é o seguinte. Depois que você adquire a fluência no listening and reading, todo o resto fica mais fácil. Então, se você não consegue assistir um vídeo sem legenda, se você não consegue escutar um podcast sem legenda, se você não consegue ler um livro em inglês sem precisar ficar usando o tradutor toda hora, eu acho que não tem muito sentido de você buscar falar o idioma, assim, perceba. Dentro dos idiomas, nós temos 4 áreas principais, que eu chamo de The Big Four. Então, nós temos listening, writing, reading and speaking. Então, aqui dentro delas, nós temos 2 que são de input, que é de você consumir, e 2 que são de output, que é você colocar para fora. E as input é listening and reading, então eu estou consumindo, ou estou lendo, ou eu estou escutando, beleza? E a output é eu colocando para fora. Então, ou eu estou escrevendo, ou eu estou falando. Então, se você não tem uma fluência no input, que seria listening and reading, é muito mais difícil de você colocar para fora. Essas habilidades de output, writing and speaking, elas exigem muito mais habilidade, muito mais tempo e energia também para você produzir. Então eu recomendo para adquirir a fluência, né? Foca em listening and reading, essa é a minha recomendação para todo mundo. E quando você alcançar esse patamar, onde você consegue consumir sem ter muita fricção, isso vai te trazer uma liberdade no idioma muito, muito grande. Acho que tem 2 dias isso. Eu fiz um vídeo sobre legendas aqui no canal, você pode conferir, que é uma excelente forma de você exponencializar, né, seus resultados. Então foca nisso, foca em imersão, exposição, até alcançar esse conforto em reading and listening, e aí sim você começa a praticar o speaking. De que forma você pratica o speaking? Que nem ela falou aqui, treinar o speaking todo dia com alguém. Dá para usar o HelloTalk, dá para usar o Tandem, dá para usar o servidor English no Discord, dá para usar fóruns online, dá para usar o próprio Instagram, dá para usar comentários do YouTube. Tem diversas formas que você consegue interagir com nativos. Então eu diria assim, realmente para correr atrás, ir atrás mesmo. E lá dentro da comunidade nós temos esses recursos também. Então toda quarta-feira a gente se reúne para conversar todos esses tipos de assunto. E o último detalhe que ela falou foi plano de estudos, como montar um plano de estudos. Então, plano de estudos envolve muito autoanálise. Então, por exemplo, uma pessoa que ela não tem tempo, ela tem filho, ela trabalha, ela, sei lá, o contexto dela não permite com que ela tenha uma exposição gradual do idioma e ela consiga usufruir daquele idioma, então a gente precisa adaptar. Então perceba como todo plano de estudo, ele vai ser diferente. O meu plano de estudos é diferente do seu, que é diferente do outro, que é diferente do outro. O plano de estudos ele sempre vai ser moldado a partir da sua realidade, a partir do seu contexto de vida. Porque se você não consegue juntar os dois, é muito difícil de você ter qualquer tipo de resultado, tá bom? Então, essa foi a pergunta da Fernanda, queridíssima aqui da nossa comunidade. Bora pro próximo. Ok, vamos lá, pessoal. Desculpa meu nariz, inclusive, ele anda muito entupido, sem nenhum motivo aparente, mas beleza.
Ó, Luiz, queridíssimo Luiz, já está com a gente desde o início, está na jornada dele de aprender inglês. Vamos lá, ele perguntou aqui. Fala, grande Eric, assisti o episódio de ontem e foram muito boas as reflexões feitas lá. Ele está falando do Moon Lab, de semana passada. Galera comentando muito de forma positiva, isso aí. Cara, vocês que comentam aqui no canal do Moon Lab, vocês são fantásticos. Todo mundo que comenta aqui no Moon Lab com certeza tem um QI alto. Só pelos comentários eu consigo identificar. Vocês são demais. Vamos lá. A questão do curso é interessante porque a grande maioria que sigo em páginas do Insta ou do YouTube não tratam dessa necessidade de viver o idioma, mudando o comportamento perante a nova língua. E sem isso não há como aprender. Isso não é somente sobre idiomas, fato. Essa mudança deve ocorrer para qualquer coisa que quisermos aprender. Muita verdade. Minha pergunta é, qual sua opinião, baseada na sua vivência no aprendizado de idiomas, para que alguém que não tem uma boa relação e entendimento da própria língua, ou seja, não sabe coisas básicas sobre o idioma nativo, isso dificulta mais o aprendizado? Cara, curiosa pergunta, né? Então, se eu entendi certo, é como a pessoa que ela não sabe muito bem nem o português, isso vai impactar na aprendizagem de outros idiomas? Isso é um comentário curioso mesmo, porque muitas pessoas falam, por exemplo, não sei nem o português, vou falar inglês. E sim, isso pode acontecer, sobretudo porque o Chomsky, Noam Chomsky, ele trouxe uma ideia que se chama gramática universal. Então, o nosso cérebro é como se ele tivesse uma estrutura inata, e essa estrutura é um aparato que permite com que a gente produza a linguagem. E aí, depois, futuramente, a gente teve diversas outras pesquisas que falam sobre essa nova neurobiologia da linguagem, onde a gente utiliza diversas áreas do cérebro para produzir a linguagem. Por que eu estou falando isso? A língua, quando a gente produz a língua, existem diversos elementos ali dentro. Então tem a fonologia, tem a gramática, tem diversos elementos, né? Tem a sintagmática, tem a sintaxe, tem, enfim, tem diversos elementos ali, né? E esse é um campo linguístico por si só. Esses estudos das regras da língua, assim, dos elementos dentro da língua, quando você tem um domínio sobre ele, fica mais fácil de você produzir a linguagem. É por isso que, por exemplo, depois que você aprende um idioma que tem casos gramaticais, como o alemão, como o russo, como o latim, como o mandarim, esses idiomas que possuem casos, na verdade eu não sei se mandarim possui casos, mas eu imagino que sim. Mas talvez eu esteja errado, mas os outros eu não tenho certeza. Então, esses casos, eles são um elemento gramatical da língua que é bem complexo. Porém, quando você domina aquilo, falar outros idiomas se torna mais fácil. Porque como ele é um elemento mais difícil, fazer o mais fácil, portanto, se torna mais fácil. Então, eu diria que sim, mas com um asterístico, porque para a gente produzir um nível básico da linguagem, a gente não precisa necessariamente ter um nível complexo gramatical ou possuir uma compreensão exímia assim, de regras gramaticais da sua língua nativa. Eu diria, novamente, eu retornaria para aquilo que a mudança do comportamento é o que vai dizer se ela vai ser capaz de aprender o idioma ou não. Então, isso sim influencia até certo nível, mas eu não diria que é algo, por exemplo, para eu aprender um outro idioma eu tenho que melhorar o meu português ou a minha língua nativa primeiro, para só então eu estar apto a aprender o idioma. Não é assim que funciona. Eu não sei se eu respondi a pergunta certinho, isso dificulta mais o aprendizado? Eu não diria dificulta, eu diria que muda. Não dificulta, mas se você tem uma boa compreensão do português, naturalmente essa compreensão vai ir para outros idiomas também. Então você consegue compreender as regras gramaticais, né? De uma maneira mais fácil. Porque essas regras gramaticais nada mais é, pessoal, do que o funcionamento de uma língua. Então uma língua, seja no inglês, no espanhol, no italiano, no francês, no alemão, no japonês, no russo, whatever, elas possuem temas gramaticais. E quando você tem um domínio daqueles temas, você consegue traduzir eles em outros idiomas de uma forma mais fácil. Então você consegue compreender essas regras, né? Então, para você entender um idioma se torna mais fácil, porque você já tem a compreensão das regras ali, né? Enfim, próxima pergunta, o Léo mandou aqui. Como manter idiomas que já sabe quando começa a aprender uma quantidade maior? Tipo 4, 5 idiomas. Como não esquecer dos anteriores? Se é que a gente esquece. Então, o que acontece? Não é que a gente esquece, mas a gente diminui a nossa habilidade de output. A nossa habilidade de output, ou seja, writing and speaking, está diretamente relacionada com o quão presente aquele idioma está na nossa vida. Então, se aquele idioma não está presente ao meu redor,
é muito difícil de eu colocar aquele idioma para fora. É como se, vamos imaginar aqui um corredor, sei lá, um atleta de corrida. Se ele não tem um ambiente para ele poder correr, então naturalmente quando ele for correr, ele não vai performar tão bem porque ele não está exercitando aquilo, não tem um ambiente ao redor daquilo. Então, assim, essas são as condições para você esquecer ou não, né? E aí tá, conforme a gente vai aprendendo mais idiomas, 4, 5, 6 idiomas, por isso que eu falei no início do vídeo, da habilidade de você desbloquear a fluência em input, ou seja, em listening and writing, em reading. Porque depois que você desbloqueia essas duas, é muito difícil de você perder. Então eu fiz um vídeo mais recente agora, falando sobre meu nível atual nos idiomas que eu sei. E mesmo eu estando 3 anos sem estudar idiomas, eu ainda consigo entender praticamente tudo que eu leio por conta desse que eu corri atrás, né, de desbloquear essas fluências. Então, apesar do meu nível de output estar menor, eu ainda consigo entender. Então, o que é possível esquecer é justamente o output, esquecer, né? É o output, que a gente fica basicamente com falta de prática mesmo. Não é como se a gente esquecesse de fato. Até porque se a gente alcança um nível alto no idioma e a gente consegue manter esse nível alto durante um tempinho, uns 2, 3 meses, isso é tempo suficiente do cérebro consolidar aquelas ligações neurais. Então, depois disso, fica muito difícil esquecer. E normalmente a experiência minha própria experiência e a de outros poliglotas também, é que mesmo sem estar tendo contato com o idioma, é fácil de recuperar. Em questão de semanas, fazendo uma imersão ali, o nível de output já aumenta demasiadamente por conta disso. Então, assim, como manter outros idiomas, né? Eu diria assim, só seguir a curiosidade e ter sempre alguma coisinha ali. Então, pelo menos uma vez na semana eu assisto um vídeo em francês, eu assisto um vídeo em espanhol, eu assisto um vídeo em italiano, mas não é nada demais também, e é só por pura e simplesmente diversão. Então eu vou canalizando o meu foco, né? Então se eu estou aprendendo um idioma agora, eu foco tudo naquele idioma porque eu já desbloqueei a fluência no input. E se eu preciso usar um input, então eu tiro o foco do idioma que eu estava estudando, coloco o foco no idioma que eu quero melhorar o nível dele, e como eu já tenho a base da fluência, para eu chegar naquele nível de proficiência de estar falando fluente, é mais fácil. Então seria isso. Bom, eu quero pegar um comentário agora do YouTube também, para não dizer que é só da galera da comunidade. Então deixa eu pegar um comentário aqui para responder. O Gabriel Oliveira perguntou aqui: o que vocês acham de assinar um serviço igual a Cambly para desenrolar mais o speaking? Eu já pratico com IA. Bom, vai muito da sua necessidade, né? Se você tem os recursos financeiros, no caso, e quer investir em algo como isso, beleza, pode ser útil sim, mas eu particularmente, assim, depende na verdade, assim, com o inglês eu não me preocupo tanto, né? Quando eu comecei a estudar inglês eu não me preocupava tanto com isso, mas com os outros idiomas que agora eu estudo, né, francês, alemão, etc., eu quero sim ter conversas com nativos. E, bom, sempre é eficiente você ter conversas com nativo, é muito uma questão de custo-benefício, né? Então, por exemplo, e tem outra coisa que eu diria, na verdade, que talvez seja a parte mais importante antes de você assinar o Cambly, antes de você ter conversas com o nativo, você está fazendo o mínimo. O que seria o mínimo? Você fazer essa exposição gradual, você construir a sua fluência, os comportamentos de um fluente, para só então você fazer esse tipo de prática. Por que eu digo? Você vai economizar e você vai usufruir ainda mais dos resultados. Porque como você já tem toda a base, então qualquer tipo de auxílio extra que você coloque a partir da base, naturalmente vai te proporcionar mais resultados. Beleza, Gabriel? Gabriel é um seguidor aqui fiel nosso, então continue comentando aí, seguimos juntos nessa jornada de aprendizagem, beleza? A Patrícia comentou aqui: já ouvi dizer que assistir filmes com legenda não é eficaz, porque se fosse assim todo mundo saberia o inglês, porque no Brasil assistimos muitos filmes em inglês, mas com legenda. Partindo dessa premissa, temos que assistir de um jeito diferente para realmente aprender o idioma com legenda? Então, assim, na minha experiência, o que eu mais vejo é brasileiro vendo dublado. Eu raramente vejo pessoas assistindo conteúdo legendado. E, na verdade, assim, essa é a minha experiência. Cara, eu lembro, assim, quando eu ia para casa de amigos, e tava todo mundo assistindo dublado, eu queria assistir um filme no cinema e queria assistir o filme dublado. Assim, eu lembro de diversas experiências onde eu queria assistir legendado e todo mundo queria assistir dublado. Isso até com ex-namorada, sabe? Assim, a gente queria assistir alguma coisa e queria assistir dublado. Então, assim, é algo muito cultural
E, novamente, só ver filme e série com legenda não é o suficiente. Eu aprendi mais ou menos dessa forma? Sim, mas a gente tem que lembrar que eu aprendi mais ou menos dessa forma desde os meus 12 anos até os meus 18 anos. Então foram 6 anos aí de consumo e exposição do inglês em altas horas. Então, assim, é possível sim aprender só com isso? Claro que é, mas o tempo que você vai levar é muito grande. De maneira geral, a forma para a gente aprender, e assim, novamente, aprender com séries e filmes com legenda, etc., é uma das coisas que você tem que fazer. Não é isso que vai determinar a sua fluência. O que determina a sua fluência é a incubação da linguagem. E para isso acontecer, a gente precisa ter uma quantidade de horas diárias de exposição àquele idioma que vão causar adaptação cerebral. Essa adaptação cerebral é a sua capacidade de lembrar de mais palavras, de conseguir colocar para fora essas palavras e também de ter esse input em massa através de filmes e séries, através de livros, através de podcasts, através de vídeos, etc, etc. Então, assim, de um jeito diferente não, eu diria assim, só continua, assiste o vídeo de legendas que eu fiz essa semana, continua assistindo, continua interagindo com o idioma que naturalmente seu nível vai aumentar. Então não deposita todas as suas esperanças em uma coisa só, que seria a legenda, pensa com mais amplitude, né? Acho que é mais isso. Beleza, pessoal? Comentem aqui no vídeo dúvidas que vocês possam ter para eu responder semana que vem. E se vocês quiserem ter prioridade, por assim dizer, nas perguntas, entre para a nossa comunidade Biglobal aqui, o QR Code em algum lugar aqui da tela, ou no link aqui embaixo. Vejo vocês amanhã no próximo vídeo. Beleza? Até mais. Together strong.